pessoal, e aí, firme e forte? Gente, eu sou a Michele Souza e eu estou aqui para poder te passar uma mensagem hoje, uma reflexão de um dos devocionais que eu fiz aí, que eu gostei muito. É muito importante a gente ter o nosso momento com Deus, porque tem coisas que a gente lê e que o Espírito Santo nos chama atenção num detalhe, mas depois a gente lê de novo e o Espírito Santo fala com a gente num outro detalhe e a gente vai aprendendo cada vez mais com a palavra, né? A palavra de Deus, ela se renova todos os dias. A palavra de Deus, ela fala com a gente de uma forma muito direta, né? Às vezes a gente precisa ali estudar um pouquinho para entender, mas tem casos, gente, igual o caso de hoje, que meu Deus. Então já se inscreve aí no canal para você não perder os próximos vídeos, e eu tenho certeza que você vai se identificar com a história de hoje. Eu tava lendo a Bíblia, né, e eu tô relendo o Êxodo, e eu peguei Êxodo para estudar novamente, e eu sou muito chata, gente, eu gosto de ler ali nos mínimos detalhes. Eu sento ali, eu falo com o Espírito Santo, Deus, me mostra cada vírgula, me mostra cada detalhe que eu quero aprender com o Senhor, me mostra algo inédito, me dá a visão espiritual e me ajuda, né, a compreender os detalhes. E o Espírito Santo, né, ele é muito sábio. E eu estava lendo Moisés, estava lendo ali sobre o comecinho de Moisés, no capítulo 3 e no capítulo 4 de Êxodo. Nesses capítulos, Deus se revela a Moisés ali através da sarça ardente. Então Moisés estava ali de boa, andando ali no pasto, quando ele vê uma sarça ardente. E ele, ao se aproximar, né, encurtando aí a história, mas ao se aproximar, ele vê que Deus está falando com ele através daquele fogo, né, daquele matinho que não se consumia, que pegava fogo, mas não se consumia. E Deus chamou Moisés pelo nome. Deus falou, Moisés, Moisés. E Moisés prontamente respondeu, estou aqui, eis-me aqui. E aí a gente vê o desenrolar dessa conversa, onde Deus se apresenta para Moisés. O Deus de Abraão, Isaac, Jacó, que agora também será o Deus de Moisés. E uma coisa assim, gente, bem interessante, não sei se vocês já leram essa passagem e já perceberam isso. Deus ali, ele começa a se revelar para Moisés, Deus fala o nome dele, né? Eu sou Yahvé, Deus eu sou. E Deus começa ali a ter uma conversa com Moisés. E eu acho bem interessante, porque Moisés, ele tem uma reverência, ele reconhece que ele não está falando com qualquer coisa, ele está falando com algo grande, poderoso. Ele tem essa reverência, mas ao mesmo tempo, gente, Moisés tem uma cara de pau. Por quê? Moisés está conversando ali com Deus, é claro que ele tem respeito ali com o Senhor, mas a gente vê que ele conversa, ele não fica tímido, ele não fica com medo de perguntar, e a gente vê também muito da personalidade de Moisés diante de um Deus todo-poderoso. Hoje a gente fica pensando assim, gente, se Deus falar comigo, o que eu vou falar com Deus? A gente pensa assim, Senhor, né, Senhor. Talvez você tenha até aquele receio, ou veja Deus como um Deus distante, onde você não pode ser íntimo dele, mas aqui a gente vai aprender com Moisés que a gente pode sim ser íntimo do Senhor. Mas nessa passagem, lá no capítulo 3, a gente vê que Deus chama Moisés, né, é o chamado ali de Moisés, e Deus, eu acho que é uma das poucas passagens da Bíblia, se eu não me engano, e se eu me lembro bem, aonde Deus revela o plano completo. Vocês já tinham parado para prestar atenção nesse detalhe? Deus fala que ouviu o clamor do seu povo e vai livrar o povo do Egito. Aí Deus fala do faraó, né, que não vai liberar o povo ali de uma vez, o faraó vai ser resistente. Deus fala dos sinais, né, das maravilhas que Deus fará, as pragas ali também, que Deus fará para que o povo e o faraó reconheçam que é Deus que está fazendo isso. Deus também fala que vai ser difícil a caminhada, mas Deus garante a Moisés que ele não estará sozinho, que Deus estará com ele durante todo esse momento aí, durante todo esse processo. Deus também fala, né, Deus garante que o povo dele não sairá ali do Egito de mãos vazias, então o povo não tem com o que se preocupar, né, o povo não terá com o que se preocupar, Deus já vai estar garantindo tudo, né, e mostrando o seu poder. Então Deus revela o plano completo a Moisés. E é nessa hora, gente, que acontece o inesperado. Moisés,
ele ao invés de ficar vislumbrado, né, ao invés de ele ficar tipo, uau, nossa, vamos lá. Não, gente, o que Moisés faz? Ele olha para si mesmo. Ele olha para ele mesmo, ele tira os olhos do Senhor, de tudo que Deus está prometendo ali para ele, e ele olha para si, e ele fala para Deus, mas Senhor, quem sou eu para falar com o povo? Quem sou eu para ser o representante de tudo isso? Quem sou eu para ser usado pelo Senhor? Levanta outro. E Moisés começa a dar desculpas para o Senhor. Moisés começa a falar, eu não sei falar direito, eu não sou eloquente, né? Eu fico imaginando ele na conversa, tipo, ai Deus, olha pra mim, eu nem sou tão bonito, eu não falo bem, não tenho uma oratória, não sei fazer discurso, ainda mais fazer mágica, fazer sinais, imagina que loucura, chama outra pessoa. E durante esse capítulo 3, se você ler lá, Deus o tempo todo garante a Moisés, calma meu querido, eu vou ser contigo, eu vou fazer os sinais, eu só quero que você seja minha ferramenta, que você seja o meu representante aqui na terra, e eu estarei com você. Mas parece que Moisés não escuta. Moisés fica o tempo todo falando, mas não, levanta outro, ai eu não sou capaz, não tem outra pessoa melhor não, levanta outro. E aí a gente vai lendo no capítulo 3, no capítulo 4, que Deus fica irado com Moisés. Deus fica ali muito bravo com ele e fala, meu querido, eu que vou fazer, eu que vou te capacitar. Eu não estou perguntando se você é bom bastante, se você é capacitado bastante. Eu não estou falando para você que eu vou ser contigo, confia. E aí Deus levanta Arão, né, que é irmão ali de Moisés. Deus levanta Arão para ajudar Moisés nessa caminhagem. Primeira vez que eu vejo assim, Deus revelando tudo que ia acontecer, que é tudo que a gente mais quer, né? Na nossa vida a gente quer que Deus fale o plano completo. Não é igual a Abraão, que Deus só falou, olha, sai da sua terra, da sua parentela e vai ali para a terra que eu vou te mostrar. Deus não contou o plano completo para Abraão. Deus só falou para ele, pega suas coisinhas aí e vai andando que quando chegar eu te aviso. Mas ali para Moisés, ele teve um grande privilégio, porque ele teve o plano todo completo, revelado pelo Senhor, e ainda mais, ele teve a garantia diversas vezes de que Deus estaria com ele, de que por maior que fosse, mais difícil que fosse a tarefa, Deus estaria com ele e faria tudo o que ele prometeu que iria fazer. Gente, eu ri muito. Eu fiquei com a raiva de Moisés, mas aí no final, né, o Espírito Santo, vocês já sabem, né? Nós rimos muito, achamos muito engraçados, e aí de repente o Espírito Santo, né, ficou aquele silêncio assim, e o Espírito Santo falou comigo, tá rindo de quê? Quantas vezes você também foi Moisés? E aí eu fiquei pensando assim, eu falei, oh Deus, perdão. Gente, quantas vezes que Deus nos chama para fazer algo, Deus coloca no nosso coração um plano, um projeto, ou Deus fala conosco, né, que vai fechar uma porta de emprego, ou senão que não vai fazer as coisas do jeito que a gente quer, sei lá, que Deus vai tirar a nossa faculdade, que Deus nos pede um relacionamento, e que Deus não nos conta o plano completo, mas Deus nos pede a nossa confiança, a nossa fé e principalmente a nossa obediência. E quantas vezes, quantos planos, né, eu fico imaginando quantas coisas que eu poderia ter vivido com o Senhor se eu não fosse tão cegada pelo meu eu e pelo meu medo. Gente, para pensar, com certeza você já passou por isso, de você não se sentir capacitado para algo que Deus te chamou, de você se sentir pequeno demais ao ver algo tão grande, ou um cargo tão grande, ou uma responsabilidade tão grande, e o seu medo foi maior do que a sua obediência. Aqui a gente vê que Moisés, ele é um homem como nós, como qualquer um de nós, ele teve medo, ele tentou fugir, ele tentou transferir a responsabilidade, ele fez de tudo para fugir do chamado que Deus tinha para ele. Mas ainda assim, ainda que Deus tenha ficado bravo ali com ele, Deus levantou um ajudante ali para ele, para que ele não fosse sozinho. E durante todo o livro de Gênesis, a gente vai acompanhando o desenvolvimento do relacionamento de Moisés
com Deus. A gente consegue ir percebendo o que o relacionamento com Deus pode fazer com a gente e através de nós. No começo, Moisés teve muito medo, Moisés se sentiu incapaz, mas ainda assim ele foi com medo mesmo, ele confiou no Senhor. Tiveram vários momentos que ele teve medo, mas conforme Deus foi se revelando para ele, conforme Deus foi mostrando para ele que Deus não era mentiroso, que Deus não era falso, que Deus não ia deixar ele sozinho, ele foi confiando mais e mais e mais no Senhor, e ele foi vivendo coisas grandiosas nas mãos de Deus. Gente, pensa a loucura, ele abriu o mar. Se falasse para esse Moisés ali do comecinho que ele ia abrir ali o mar vermelho, que ele iria ultrapassar o mar vermelho, que tantas outras coisas que ele viveu com o Senhor, eu acho que ele nunca acreditaria. Mas como ele foi obediente, mesmo com medo, mesmo com receio, ele viveu grandes maravilhas e ele foi capaz de trazer tantas outras pessoas também para os pés do Senhor. Quantas vezes que nós somos Moisés aí na vida, né? Que a gente deixa o nosso medo ser maior que a nossa fé e ser maior do que a nossa obediência. Então, se Deus está pedindo algo para você, se Deus está pedindo para você abrir mão de algo, ou se tem um projeto no seu coração que Deus tem te tocado, que tem queimado o seu coração, né? Eu peço ao Senhor, eu peço ao Espírito Santo que Ele venha te tomar agora de uma forma sobrenatural, para que o seu medo não te paralise, que mesmo você sentindo medo, mesmo você sentindo receio, que através do seu relacionamento com o Senhor, você seja cada vez mais ousado, que você seja cada vez mais usado nas mãos do Senhor. Amém? Gente, aproveitando, deixa aqui embaixo nos comentários algo muito louco que Deus te pediu na sua vida ou para você fazer por alguém e que depois você ficou pensando, uau, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo e ainda bem que eu fui obediente. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua história, o seu testemunho e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo para você e fui!